Está começando mais um Toque da Saúde, aquele lugar que a gente conversa sobre saúde de maneira integrada. Quem está falando aqui é Rafa Brandão. Fala pessoal, Edma Alves aqui, mais uma vez agradecendo a sua presença. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Se você é iniciante aqui, esse é o primeiro contato com a gente sempre pede para você apertar o botão de seguir, independentemente da plataforma que você estiver nos ouvindo, porque isso vai mostrar para as plataformas que você está gostando do nosso conteúdo e ele vai compartilhar com mais pessoas. No Spotify, né, Rafa, a pessoa tem a chance de avaliar o episódio. Então vai lá, dá nossas 5 estrelinhas, assim ele também envia esse conteúdo para mais pessoas. No YouTube, além de ver o episódio inteiro, olhando aqui para os nossos rostinhos lindos, você tem a chance de ir direto ao ponto, na nossa playlist, direto ao ponto, e vai ter os cortes de partes importantes desse episódio. Então você consegue também compartilhar aquela sua parte preferida do episódio para quem você gosta. É isso, galera. Arrasei, fui rápida, hein, Rafa, nos recados hoje, hein? Super rápida, só esqueci de falar do nosso portal, né? Ah, não, mas eu deixei para você, não esqueci não. Ah, entendi. Galera, além de LinkedIn, Twitter, Instagram, Facebook, a gente também tem o nosso portal da saúde, que é www.toquedasaude.com.br, e lá, além de todos os episódios, você encontra também blog, a nossa parte de recomendamos, que temos cursos, temos e-books, tudo. Tem texto meu lá, hein? Novo, vai lá ver. É verdade. Então, vai lá, compartilha e a gente espera também o seu feedback em um desses nossos canais, tá bom? Mas vamos falar do assunto de hoje, Edma? Bora, Rafa. Esse assunto já teve aqui em pauta no Toque da Saúde com um aluno da nossa convidada de hoje. Mas, como a gente sempre frisa, Rafa, o Toque da Saúde, ele tenta sempre trazer informações atualizadas. Não existe um assunto que vai ser finalizado e nunca mais a gente vai precisar voltar a falar sobre ele. Afinal, a ciência, né? A saúde está sempre avançando. E então, vira e mexe, você vai falar assim, poxa, estão trazendo de novo esse assunto, mas não, você está aqui de novo é porque tem coisa nova para falar, tem novidades, e a gente está cada vez mais ampliando também os nossos convidados. Dessa vez a gente foi em outro estado buscar a nossa convidada para falar sobre isso, sobre atividade física e tratamento oncológico, pessoas com câncer. A gente vai tentar entender mais ainda como a atividade física é importante nesse processo. A gente vai falar sobre as vantagens de continuar praticando, se você já fazia antes, né, de estar na situação do câncer, ou se eu posso começar durante o tratamento. Será que eu posso? Tem alguma contraindicação de eu fazer atividade física? Existem alguns casos especiais que eu tenho que ficar quietinha, realmente não é bom eu fazer. Então, sobre isso e muito mais, a gente trouxe aqui a professora Andressa Simianotto. Muito obrigada por você. O que eu falei? Treinoto. Gente, eu perguntei 300 vezes para ela antes. Inventou o nome. E eu inventei o nome. Mas não tem problema não, porque essa parte não vai pro ar. De repente vai. Se a nossa editora estiver querendo brincar comigo, de repente também vai. Se fosse ela, eu deixaria. Nossa, foi ótimo. Você deixaria, Rafa? Sem dúvidas. Para ir no seu... inclusive, a gente vai ter que fazer lá no canal do YouTube, além de direto ao ponto, gafes da Edma. Cara, vai bombar. Caraca, não sei porque você não faz ainda. Eu adorava quando acabava o filme e tinha os erros, sabe, de gravação. Porque, na verdade, eu não tenho tempo para isso, não. Mas vamos ficar aqui de dica. Mas então, Andressa Semionato, vai, de novo. Semionato, muito obrigada por estar aqui. Vir um Toque da Saúde e ajudar a gente a entender um pouco mais esse assunto. Obrigada. E quem é a Andressa e por que esse assunto entrou na sua vida? Primeiro, galera do Toque da Saúde, eu quero agradecer a oportunidade, a disponibilidade de vocês em colocar esse assunto em pauta, porque a gente que está dentro do meio clínico acredita que ele é de extrema importância. E antes de ter um ponto muito positivo para o próprio paciente, a gente tem um ponto social para falar sobre o câncer. Sabemos que é uma doença altamente estigmatizada na sociedade e o que a gente puder fazer de possível para a sociedade entender o câncer como uma doença crônica, como um momento e não uma condição de morte constatada, a gente precisa fazer. Então, é um meio, acho, da gente chegar para a sociedade mostrar que pode ser diferente, que é uma doença que tem tratamento e que a gente está aqui para falar sobre ela.
e fazer o possível para fazê-la, para o paciente sentir que é uma doença sim, mas que a gente consegue controlar e ele consegue permanecer com uma vida quase que normal. Isso é muito positivo. Legal. Andressa, qual foi a sua, sei lá, virada de chave, seu despertar para esse assunto? Alguma coisa específica? É uma história que me acompanha desde 2015. Eu sou concursada pública, funcionária de um município aqui próximo a Campinas, e no ano de 2015 eu dava uma aula de alongamento para uma comunidade específica, para um bairro específico dessa cidade. Eu atendia mais ou menos 42 mulheres. Nesse mesmo ano, 5 delas tiveram o diagnóstico da doença e tiveram que pausar a minha aula e foram fazer o tratamento. Bom, foi meu primeiro contato com a doença, embora minha avó já tivesse tido câncer, mas eu era mais jovem, não tinha noção do tamanho de tudo isso. Então, essas pacientes, enquanto profissional, essas alunas, enquanto Andressa profissional, foi a primeira vez que eu tive o contato. Elas saíram para fazer o tratamento, mas pediam para que eu segurasse a vaga delas, porque por ser um serviço público, eu tenho que ter esse controle de vagas, afinal, tem uma população inteira do município querendo fazer aula, né? E aí eu falei, não, tudo bem, claro, eu guardo vaga, fiquem tranquilas. Mas assim, sem saber muito bem o que estava acontecendo. Bom, 6, 7, 8 meses depois, elas voltavam e me agradeciam demais por eu ter feito com elas, ter preparado o corpo delas para aquela doença. Obviamente não foi isso, mas de fato era isso que acontecia. E elas falavam, sem o seu acompanhamento a gente não teria condição de passar por essa doença do jeito que passamos, e foi isso inclusive que nos fez voltar. Olha só, estamos aqui 6, 7 meses depois, bem e prontas para retomar suas aulas. E eu, muito profissional, não, obrigada, nossa, que bom, bem-vindas e vamos continuar, toca o barco. 2015, 2016, 2017 eu perdi uma dessas alunas, em 2018 eu dava uma aula de personal para uma diretora de uma cooperativa médica aqui da cidade, que é a nossa maior instituição médica aqui do município de Campinas, e ela me convidou para fazer parte da equipe assistencial de oncologia, porque era o ambulatório que ela tomava conta, era o braço do hospital que ela tomava conta. E ela me disse assim, Andressa, você aqui é minha professora há algum tempo, e eu tô com uma vaga no ambulatório de oncologia, que eu sou diretora. A fisioterapeuta está com uma gravidez de risco, teve que se afastar, e eu gostaria que você assumisse a vaga dela. Aí eu falei, óbvio que não. Dela, por quê? Eu não sou fisioterapeuta, sou professora de educação física, vou lá fazer o quê? Lógico que não. Ela, não, mas eu acho que vai além um pouquinho do trabalho dela, eu vou colocar uma outra fisioterapeuta, mas eu acho que você tem uma alegria para levar, você pode mudar o ambiente, eu queria a sua presença lá. Eu vou usar a vaga dela para falar sobre você, mas eu quero você lá. Falei, tá bom. Pagar para ver, né? Em 2018, então, eu concursada, pedi afastamento do concurso, aquele afastamento não remunerado, que nós temos direito lá enquanto funcionários. Eu falei, vou testar essa oportunidade, vamos ver o que dá. Vamos ver, não deve ser nada demais. Eu dou conta. Fui. Quando cheguei lá, eu tive a minha primeira experiência em conhecer o ambiente da onco, e que eu pensei que fosse como toda a sociedade deve pensar. Um lugar com um monte de gente uma em cima da outra, um monte de médicos correndo, pessoas vomitando em baldes, outras morrendo em cadeiras, as outras sem cabelo e totalmente caquéticas, sentadas, esperando a morte chegar, sem conseguir falar, sem conseguir nada. E aí eu entrei naquele lugar, eu falei assim, nossa, mas que lugar diferentão. Não era assim que eu esperava, né? Lugar limpo, ambiente de gente conversando, de gente lúcida, de gente corada, orientada, bonita, né? Vamos ver o que dá pra gente fazer aquilo. E fui conhecer o espaço. Entrei num determinado posto de quimioterapia e abri a porta, assim, do posto, olhei e falei assim, cara, o que você tá fazendo aqui? Olhei, era um aluno meu que tinha corrido uma meia maratona comigo há uma semana atrás. Caraca. Aí falei, caraca, como assim? Aí ele, Andressa, pois é, tive o diagnóstico terça-feira, tava um pouco grave, eu tive que começar a quimioterapia imediatamente e não deu pra avisar ninguém. Falei, como assim? A gente correu semana passada. Não fez muito sentido pra mim aquilo, né? Mas ao mesmo tempo fez. Eu olhei e falei, cara, eu tô no lugar certo. Eu preciso estar aqui. Porque se foi a primeira pessoa que eu entrei no lugar e já era um aluno meu, só pode ser um sinal, eu tenho que fazer alguma coisa aqui dentro. E ali foi meu primeiro start, então, de que eu estava, assim, no lugar certo, na hora certa, e que eu tinha muita coisa enquanto profissional, enquanto Andressa pessoa,
para fazer ali. Andressa social, Andressa moral, Andressa ética, né? Eu acho que ali era a Andressa integrada para resolver alguns problemas dentro do ambiente, não só, obviamente, dos pacientes, mas da equipe de assistência também, que é muito cara crachá. Faz isso, tira, faz isso, né? Eles são muito técnicos. E ali eu cheguei para desenvolver uma coisa completamente nova num ambiente em que, por lei, eu não existia, né? O profissional de educação física recentemente foi dotado de espaço dentro de equipes hospitalares e ambulatoriais, nós estamos falando de 2 anos para cá. Então, quando eu entrei, não era assim. Ninguém entendia muito bem o fato de eu estar ali, então eu tive um certo torcer de nariz da própria equipe médica e assistencial, mas eu abracei mesmo assim. Afinal, achei que pudesse modelar facilmente outros serviços que, teoricamente, já existiam em hospitais maiores. Bom, vamos lá começar o nosso trabalho no dia 1. Vamos ligar para um grande hospital da capital de São Paulo e ver se os profissionais que estão lá cuidando da oncologia, os profissionais de educação física que cuidam da onco, estão lá para dividir um pouco do que eles fazem comigo. Liguei para o primeiro hospital. Oi, tudo bem? Eu queria falar com um profissional de educação física que trabalha na equipe da onco. Nós não temos esse profissional. Falei, como assim? Tá bom, tchau, obrigado. Liga para o grande segundo hospital da cidade de São Paulo. Oi, tudo bem? Eu queria saber quem é o profissional da educação física que cuida da onco. Não, nós não temos esse profissional. Puta, na hora eu olhei e falei, ferro. O que eu vou fazer? O que eu vou modelar quem, né? De quem que eu vou copiar? Pô, eu tinha certeza que eu tinha alguma coisa ali, pelo menos um parâmetro, um ponto inicial para saber o que eu faço aqui. Bom, enfim, eu não tinha. E aí eu tive que construir as ferramentas com os meus próprios estudos e com os meus colegas. Tive que buscar conhecimento sozinha, tanto nacional quanto internacional, porque na época, embora a gente esteja falando de 5 anos atrás, não existia muito material nacional, porque não se falava nisso, para o profissional de educação física, tá? E fui buscando, e fui fazendo, e fui construindo, e fui contando com outras pessoas da equipe, fui ganhando meu espaço dentro do ambulatório. Quando eu vi, nada passava sem mim, né? Eu virei uma parte muito importante da equipe, porque eu tinha essa coisa, a gente profissional de educação física tem aquela coisa de acolher melhor, de rir mais, de trazer para uma esfera mais calma. Eu tô aqui com você do junto, né? Do cooperar, do abraçar. Então, tudo começou aí e, cara, eu sou muito grata a tudo isso, porque ali eu não me descobri só como uma nova profissional que pudesse levar isso para outros profissionais e para os próprios pacientes, mas a minha vida mudou. A minha vida mudou. O contexto de tudo mudou. Então, a virada de chave real mesmo foi em 2018, quando eu fui para a prática clínica mesmo, vivenciar a oncologia como profissional da assistência. Ali tudo fez sentido. E como é que está o cenário hoje do profissional de educação física dentro dos hospitais? Algo mudou desde então? Mudou. Em 2020 nós tivemos primeiro a inclusão do profissional de educação física como profissional da área da saúde. Nossa, mas vocês não eram? Não, a gente era da humanas. Nós temos um grande pedaço do nosso currículo, ele é pedagógico. Então vem bastante dessa área da humanas. E a gente agora, 2 anos, gente, é uma loucura, assim, como isso faz diferença. A gente está junto com outros profissionais, com médicos, nutricionistas, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, enfermeiros, que são profissões que já estão consolidadas dentro da área hospitalar. Uhum. Então, a gente começou agora, tem muita coisa para rolar, tem muita coisa para acontecer, tem muito concurso para abrir e a gente conseguir mostrar para que a nossa área serve dentro do funcionalismo público, do próprio SUS, enfim. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo é que, logo na sequência, em agosto de 2020, o CREF, o nosso Conselho Federal, também fez com que fosse obrigado o profissional de educação física a fazer parte de equipes assistenciais hospitalares. Então, toda a equipe hoje de um hospital tem que ter um profissional de educação física para compor a equipe e também agir enquanto profissional da saúde dentro desse local, né, desse ambiente. E eu costumo falar para os meus mentorados e para os meus alunos de cursos, etc., que é uma área muito nova, a gente não sabe o que fazer nisso, a gente não tem história, é difícil entrar, mas nós somos os profissionais que mais fazem a diferença em todo contexto. E sim, a gente tem que batalhar pelo nosso espaço e fazer o possível para fazer o nome da área, de forma muito diferente do que todos já conhecem. Afinal, nós somos profissionais da saúde,
Mas quando a gente fala em hospital, já é doença. Então começa a inverter um pouco aquilo que a gente sabe, a gente faz a engenharia reversa, né? Eu brinco, olha, agora a gente vai olhar outro aspecto, vamos trabalhar com saúde sim, mas a gente tem que pensar na influência que a doença vai ter nesse corpo que a gente está tratando, né? Certeza. Você falou um pouco sobre as crenças que você tinha antes de entrar no ambiente em si. Você imaginava ele de outra forma. E com quais crenças você teve que lidar dos pacientes quando uma profissional da educação física chegou lá? O pessoal pensou, ai meu Deus, vou ter que fazer exercício físico agora. Ai, meu, o que essa moça vai inventar de eu fazer? O que você lembra, assim, bem do início, dos outros profissionais e dos pacientes, deles pensarem quando uma profissional da educação física começou a fazer parte desse ambiente? Olha, primeiro, né, nós somos profissionais felizes. Eu acho que a gente escolheu a melhor área da saúde que existe, porque a gente é feliz da hora que acorda até a hora de dormir. Então, o profissional de educação física traz essa energia, traz essa coisa, vamos lá, uhul, exercício, né? A gente tem até aquela figura do Paulo Cintura, que é eterna na nossa cabeça. Uhul! E... quem olha aquilo, porque é o que a maioria das pessoas vem de figura, né, de atividade física, aquilo é a representação do profissional de educação física, principalmente dos mais velhos, que são as pessoas que compõem os pacientes oncológicos, né, o câncer é uma doença de gente mais velha, então eles têm muito essa figura, essa relação do profissional de educação física com essa figura mais feliz, mais enérgica, e que não faz o menor sentido estar ali. Porque imagina, eu vou morrer, imagina, olha o que eu estou fazendo aqui, eu estou aqui fazendo um tratamento super agressivo. Que isso? A morte está aqui iminente, imagina. Não, mas espera aí, tem alguma coisa estranha nessa pessoa. Acho que ela me deixa mais para cima. Ela me deixa com vontade de continuar o tratamento. Ela me deixa com esperança. Ela olha para mim sem doença. Nossa, eu acho que eu posso tentar fazer o que ela está pedindo. Então, eu acho que a gente abre os olhos dessa pessoa para um outro lado, que não é o da doença somente. Na verdade, é o que eu costumo falar. Eu falo, gente, olha, que legal, eu tô aqui com vocês agora. A doença existe, ela reflete de uma certa forma no seu corpo, mas quem vai tratá-la é o médico. E eu não tô nem aí pro que ele vai fazer. Eu quero saber de você. Como é que você tá? E dentro da parte saudável, o que eu posso fazer? Como é que a gente pode trabalhar esse corpo, já que a doença está num pedacinho dele, embora haja reflexos sistêmicos, né? Sabemos que a quimioterapia é um tratamento sistêmico. Mas o que eu posso te ajudar aqui, enquanto corpo, enquanto vida que você tem para viver? Porque eu não sei se isso é bom ou ruim, mas talvez você não morra tão cedo. Na verdade, é muito mais provável que você não morra tão cedo. Então, você vai ter boletos para pagar, você vai ter viagens para fazer, você vai ter problemas de família para enfrentar, heranças para dividir, coisas para participar, para compartilhar. Eu não sei se isso te faz bem saber, mas você vai ter que continuar. E é melhor a gente preparar esse corpo para deixá-lo mais forte e fazer com que você continue feliz, bem, preparada, fortalecido. Então, acho que quando a gente chegava com esse discurso, era muito fácil de convencer. E as pessoas realmente abraçavam, assim. Acho que eram bons argumentos. Legal. Tu já deu uma dica que é um outro olhar que o profissional tem que ter. No meu caso, eu não tenho clientes nesse perfil, apesar de ter clientes que já passaram por isso, mas não durante o tratamento. Quando alguém me contrata, eu tenho lá o meu checklist, eu olho alguns aspectos biopsicossociais, mas muito é o físico, quais as necessidades físicas da pessoa. Você já deu uma introdução, mas o que você está me falando é que o profissional de educação física tem que aprender a olhar outras variáveis para tratar esse paciente e que variáveis seriam essas, por exemplo, o estado de prontidão dele para aquele dia, de fadiga. Eu tenho que olhar a cada dia como se fosse um único. São novas habilidades que o profissional tem que ganhar para tratar esse paciente. Qual é o diferencial? Olha, Edma, eu acho que sim. Na verdade, é mudar o contexto mesmo. Nós vamos tratar de uma doença agora. Um paciente vulnerável em todos os aspectos. Se a gente trabalha com a premissa do indivíduo ser um ser humano biopsicossocial, espiritual, ali tudo isso vai estar vulnerável, ou não vai existir um desses pilares, ou eles estão todos misturados e o paciente não consegue mais saber, porque é um diagnóstico de semi-morte. Então ele vê a vida que ele construiu até agora potencialmente indo por água abaixo, ele só não sabe muito bem o tempo, né?
E ele chega realmente achando que a morte está muito próxima e que não há mais nada a se fazer. Eu digo independente dos diagnósticos, tá? Uhum. Todos eles. São poucos pacientes que chegam com uma cabeça mais aberta e falam, não, vamos tratar, vamos passar por isso, vamos ver o que dá. A maioria deles chega com muito medo. E é natural, gente, é natural. A gente está dentro de uma sociedade que desconhece a doença em si, todos os aspectos do câncer, tá? Inclusive as próprias evoluções. Ninguém sabe se agora mata mais, mata menos, que remédio que tem, que evolução que tá, né? Então, a gente tem que mudar primeiro isso. Somos profissionais acostumados a trabalhar na área da saúde, agora a gente vai olhar para a doença. Segundo, uma escuta aberta. Acho que é o primeiro momento profissional que a gente fala menos, tá? Então, a gente escuta mais para entender da onde vem todo aquele contexto do paciente, né? Por quê? Porque muitos deles trazem a doença com nome e sobrenome. Entende-se aí nome e sobrenome, ou uma pessoa, ou uma situação, ou uma condição, ou um evento propriamente dito. Então, eles vêm com isso muito claro. Olha, eu já sei porque eu tenho essa doença, Andressa, aí eles nomeiam, tá? Então, a gente precisa ter essa escuta para falar, olha, é uma realidade, mas vamos deixar, que tal você não fazer academia onde a sua vizinha fazia, né? Vamos fazer outro lugar, já que seu problema é com sua vizinha, a gente tenta. Então é interessante a gente saber em que contexto ele está inserido, para a gente inseri-lo em outro e tentar ter o máximo de controle desse biopsicossocial espiritual, sabe? Então, sim, temos que desenvolver isso. Eu acho que outro ponto muito legal, como era o contexto de atividade física desse paciente antes do diagnóstico, porque é muito mais fácil ele aderir à prática se ele já tinha experiência anterior ao diagnóstico. É difícil alguém sedentário começar a fazer alguma coisa no meio desse diagnóstico. E a gente sabe que o sedentarismo também é uma condição que leva ao câncer. Então, muitos deles estão aí porque nunca fizeram nada. A gente tem que observar. E depois, por último, acho que são sintomas. Cada tratamento tem um sintoma característico, alguns deles extremamente específicos. Então, eu tenho um diagnóstico de câncer de mama, eu já sei que vão ser esses sintomas. É um diagnóstico de cabeça, pescoço, eu vou ter esses. Câncer de cólon, esses. De estômago, esses. Então, a gente ter essa visão fisiológica, anatômica, de onde está acontecendo o problema, quais são as interferências fisiológicas de cada doença e do seu próprio tratamento. Aí acho que entra uma parte mais técnica, mas que também é interessante o profissional ter um mínimo de consciência, tá? Porque senão ele não consegue começar. Se ele não tiver o mínimo de bom senso, assim, de corpo humano, não consegue começar. E nem conversar com os outros profissionais da saúde que ele faz parte. É muito importante ter essa conversa no mesmo nível. E Edma, nós somos confrontados o tempo todo, porque é o que eu falei, nós somos os últimos a chegar dentro de uma equipe, tá? A gente é uma coisa que é real, não era o que eu gostaria de dizer aqui, mas é real. Os profissionais de educação física a gente confia, como sendo um bom profissional, como não sendo alguém só de não, que realmente verifica uma coisa, um treino adequado, que monta pensando no paciente, que faz uma avaliação, que tem um momento antes de percepção desse paciente para fazer uma prescrição ou de um aluno, enfim. É uma área já assim, professor de educação física, né? Ninguém já leva muito em consideração. A equipe não leva em consideração, o médico não leva em consideração. E vivemos uma sociedade médico-centrada. Se o médico não leva em consideração, quem vai levar? Não que eu confie, né? Não que eu acho que o médico seja a pessoa para endossar a nossa profissão ou não. Mas a sociedade é médico-centrada. Então, o que eles definem é o que é. A gente sabe que o paciente funciona assim. Não, meu médico mandou, melhor não fazer. Mas você sabe que ele pode fazer? Amiga, confia em mim, eu sei que eu tô fazendo também, sabe? Deixa que eu cuido de você, o médico tá cuidando da sua doença, deixa eu cuidar do seu corpo, deixa eu cuidar do seu físico, vamos lá. Né? Então, a gente tem que entrar com muito fundamento teórico, técnico e prático para conseguir ajudar esse paciente de fato dentro do próprio tratamento. Fala galera, uma pausa aqui no episódio porque temos novidade. Para você que é do Rio de Janeiro ou próximo, estudante ou formado em educação física ou fisioterapia. Provavelmente, se você é assíduo aqui no Toque da Saúde, você sabe que o nosso raciocínio, a nossa prática é muito baseada no raciocínio evolutivo. Então,
nós vamos te dar a oportunidade de beber da mesma fonte que a gente bebeu, que é o curso FBA. Está confirmada a turma para o Rio de Janeiro, de 2 a 5 de novembro de 2022. E claro, o Toque da Saúde tem cupom. Então, se você quiser ganhar 15% de desconto nessa turma, é só você ir no site www.cursofba.com ou vem aqui na descrição desse episódio e só colocar lá o cupom Toque da Saúde, sem acento nu e tudo junto. Serão 4 dias de muito conteúdo teórico e prático para você saber como funciona o raciocínio evolutivo na saúde e no movimento. Então, galera, não perca, use o nosso cupom e a gente espera lá. Boa, Rafa. Então fica aqui o convite para você se inscrever nesse curso e encontrar com a gente de 2 a 5 de novembro no curso FBA Movimentação. Ô, Andressa, todo mundo que está aqui, que ouve o Toque da Saúde, sabe da importância da atividade física e dos seus benefícios. E eu acredito também que muitas pessoas, não a maioria, mas sabe que quando a gente fala de câncer, muitas coisas influenciam, muitas questões influenciam, principalmente o que liga ao nosso comportamento hoje nessa vida moderna. Mas vamos falar especificamente de atividade física, vamos falar do corpo, como profissionais de educação física. Existem como é que a atividade física entra na vida dessa pessoa? Como é que ela pode te ajudar? Quais são os benefícios, tá? E se você puder falar também um pós, um antes, você já falou, o prévio, se a pessoa, ela já pratica atividade física, ela tem maior chance de aderir àquilo, mas vamos falar entre o pré, o durante e o pós. Quais são os benefícios? O pré é o preventivo. Nós sabemos que o sedentarismo está ligado a mais de 13 tipos de diagnóstico oncológico, então é fundamental que a pessoa faça atividade física aqui, normal, saudável, tá? Primeiro, para controle de peso, depois para ganho de massa magra, depois para questões emocionais e psíquicas, a depressão e a ansiedade também estão ligadas ao diagnóstico da doença, embora sejam subjetivos, estão ligados também, mas mais o peso e massa magra, tá? Então, se a pessoa já faz atividade física e recebe o diagnóstico, se ela já tem o peso adequado, massa magra, ali uma boa composição corporal, cara, já é metade do caminho andado de garantia de sucesso e de tratamento, tá? De prognóstico positivo, independente do diagnóstico. Então, pré é assim. Durante a gente tem algumas ressalvas que dependem da própria doença, da extensão dela e das medicações utilizadas para o tratamento. Ou a gente fala num olhar mais macro das terapias utilizadas. Então, nós temos aí como terapia a quimioterapia, a radioterapia, imunoterapia, cirurgia, terapias-alvo, e a gente precisa controlar tudo isso, sintomas de tudo isso, além da própria doença. Então, eu costumo dizer que, em primeiro lugar, nós temos que avaliar a doença e seu tratamento, que provoca alguns efeitos adversos, que precisam, sim, serem compreendidos pelo profissional de educação física, a fim de não colocar esse paciente em risco. Então, a primeira coisa, não podemos colocar o paciente em risco. A nossa intervenção, ela tem que ser sem prejuízo. Ela tem que ser para otimizar o tratamento e não para prejudicar. Então, cuidado. Por isso que eu bato demais na tecla do profissional de educação física que trabalha, que aparece, que surge um paciente oncológico no meio da academia de musculação e ele acha que sabe lidar. Meu amigo, você não sabe. Não sabe. Corre atrás de algum conhecimento mínimo, porque não é qualquer coisa que ele pode fazer para você permanecer com a vida desse paciente sem risco, sem prejuízo. Bom, isso uma pergunta. Tem mais a ver, muito a ver com a intensidade da dose? Quando você me falou isso, veio intensidade assim na minha cabeça. Também, ou com ele coloca doses menores, assim, né? Deixa o paciente treinando que nem um idoso de 84 anos. Né? Então, é que assim, a gente que está na prática, Edmar, um paciente com câncer de mama, aí eu vou avaliar tudo, que eu tenho que saber que doença ele tem, qual é a histologia da doença, né? A identidade dessa doença. Porque se ela for um triplo negativo, eu sei que ele não está fazendo tratamento hormonal. Se ela for um HER2, eu sei que está fazendo tratamento uma vez por mês e que tem alguns efeitos adversos de cardiotoxicidade no uso de terapia para HER2.
Se tem cardiotoxicidade, eu vou colocar esse cara para fazer um HIIT na esteira? Só que é um comportamento comum de qualquer professor. Não, vamos fazer um aeróbico, põe um HIIT lá. Não dá. Entendeu? São práticas que a gente faz comumente, que se ele não tiver o mínimo de noção do que aquele paciente está passando naquele momento, né, em que fase do tratamento ele está, e quais as medicações utilizadas com seus respectivos efeitos colaterais de bula, ele vai prescrever tudo mal feito, tudo errado, tudo que pode colocar a vida desse paciente em risco. Se eu estou falando de um paciente com câncer gástrico, por exemplo, eu sei que fica muito difícil a digestão desse paciente e que provavelmente algumas vitaminas e algumas cascatas fisiológicas não estarão acontecendo. Eu vou ter que evitar um exercício assim assado, porque senão coloca ele em risco. Eu estou falando do tratamento de câncer de cólon. Eu sei que o paciente faz uso de oxaliplatina, que é um quimioterápico comum associado com outro, enfim, é um tipo de protocolo da quimioterapia, um medicamento específico. E eu sei que a oxaliplatina, ela causa neuropatia periférica. Então, eu não vou colocar esse paciente para segurar um halter ou uma barra num peso livre, porque ele tem as mãos formigadas, assim, né? Ele não tem sensibilidade na mão. A chance desse cara derrubar um halter na cabeça é grande. Então, é o que eu falo muito para os meus alunos. Façam de tudo para o seu aluno ou paciente não ir para o hospital durante o tratamento por causa de questões extras. Tratamento. Então, não deixa ele ter uma encravada, não deixa um peso cair no pé dele, não deixa ele, sei lá, ele passar mal, ele ter uma crise de inflamação aguda por conta de intensidade do exercício. A gente sabe que o exercício agudo, ele causa inflamação. O corpo já está altamente inflamado por conta da doença, por conta do tratamento, por conta de dieta errada que ele vem fazendo sei lá quanto tempo, por conta da obesidade. Então, a pessoa ela não faz esse raciocínio macro. Né? O profissional da educação física, é o que eu falei, ele não tem ainda conhecimento, porque não tem experiência prática mesmo, clínico. Então, a gente não consegue ter essa noção do tempo da clínica, do raciocínio clínico mesmo. E é isso que eu ensino meus alunos. Eu falo, gente, se vem daqui, calma, vamos puxar daqui de trás e vou desenvolvendo um raciocínio junto, porque é isso que faz sentido na academia, esse raciocínio. Tá? E a gente avaliar esse paciente de forma ampla é fundamental para não colocá-lo em risco. O que eu falo também é a importância da manutenção da massa magra, e isso entra muito na desmistificação do que é exercício, tá? É claro que a gente sabe da diferença entre exercício e atividade física, mas não custa ressaltar. Exercício físico é aquilo que é planejado, estruturado, e que eu faço de forma voluntária, tá? Eu tenho um tempo que eu faço, vou fazer exercício agora. 3 séries de 20 repetições por 45 minutos, às segundas, terças e quartas. E atividade física é tudo aquilo que eu faço que promove um gasto calórico. Passear com o cachorro, sentar na cadeira e levantar, ir até a varanda, limpar, fazer o jardim, sei lá, qualquer coisa desse tipo de atividade física. O paciente, ele pode fazer as duas coisas, tá? Ele deve, ou sedentário, a gente primeiro começa com a atividade física, depois a gente estrutura em forma de exercício. Aquele que já vem com experiência de atividade física antes, precisa fazer o exercício normal, estruturado, mas o que eu falo bastante galera, para manutenção de massa magra, eu não preciso empurrar pneu na rua, nem subir a corda de 14 metros do CrossFit, nem virar 54 piruetas e fazer 82 barras de supino com 50... Não é isso, exercício não é isso. Então, se eu controlar qualquer atividade, Dona Maria, vamos fazer uma caminhada de 15 minutos da sua casa até a portaria. A senhora vai e volta. Em ritmo lento, faz suave, tenta fazer por 15 minutinhos, faz para mim de segunda, quarta e sexta, e a hora que terminar, a senhora vai pegar um saco de arroz e vai levantar até o ombro, ó. Eu estruturei uma atividade, fiz um exercício físico, coloquei uma carga adequada ali para ela começar, e não deixa de ser uma atividade útil para ganho de massa magra. Depende de todo o contexto, Dona Maria. Mas é isso, a gente tem que tirar um pouco, desmistificar do nosso paciente que... a Andressa chegou, exercício físico. Eu não vou fazer porque eu não vou empurrar pneu. Eu não vou carregar 42 quilos de cada lado na rosca direta, não. Não, Andressa, nem me peça, eu não vou fazer isso. Não vou correr uma maratona, Andressa. Olha para mim, eu tô morrendo. Mas calma, não é isso, calma. A gente consegue diminuir tudo isso, deixar isso mais tranquilo, de forma que você consiga fazer e que sim, faça efeito para ganho de força, né? Ganho de massa magra e, consequentemente, ganho de força. Além dos benefícios sociais e mentais da prática, né? Que a gente sabe que isso é incontestável, não tem como falar. Então, se eu não consigo convencer ninguém, eu falo assim, então faz pelo menos uma respiração e mexe o dedo assim, ó, que aí
vai ser bom, vai fortalecer, vai ser ótimo. Faça isso. Legal. Interessante você falar isso, Andres, porque primeiro que eu já gostei dessa frase de desmistificar o que é exercício, porque eu acredito que você está lidando com um público onde está vulnerável por diversas questões, principalmente emocionais. E se você não dá os estímulos certos e você não promove uma motivação, tem grande chance dele não querer realmente fazer nada. Exatamente. Ou seja, porque acha que vai morrer, ou seja, porque acha que aquilo não é para ele, ou porque realmente não quer. Então, além disso que você disse de criar uma rotina para ele que faça sentido para ele, acredito que também abrir os olhos dessas pessoas do quanto ele precisa realmente para estar bem, que é o que a gente chama na educação física de função, de trabalhar melhorando as funções dele, que eu acredito que tem a diferença, por exemplo, de uma mulher que tem câncer de mama do homem que tem câncer de próstata em questões de função, tá? E outros cânceres. E acredito também, pelo que você falou, que existem outras ferramentas que podem auxiliar. Você pode falar um pouquinho disso com a gente? Além da atividade física, a gente tem outras, não vou falar modalidade, mas outras atividades que podem influenciar no tratamento desse paciente de forma positiva, tá? Que já também estão bem consolidadas e que eu sei que existem trabalhos bons aí. A gente conhece hoje na área médica ou na área clínica como terapias integrativas, que também existe uma capacitação específica de um profissional, médico, ou qualquer um da equipe da saúde, para fazer uma prática dessas, tá? Não é qualquer um também que acorda de manhã e fala, olha, agora eu sou aqui alguém da práticas integrativas, porque mesmo assim tem que ser feito com muito cuidado, que é o caso da acupuntura, as próprias meditações. A meditação é ainda mais fácil a gente conseguir, mas ela, quando vem com um trabalho terapêutico mesmo, organizado, precisa de alguém mais especialista, tá? Uhum. O próprio Reiki, massagens específicas. O fisioterapeuta, por exemplo, é o profissional responsável pelas drenagens, né, para mulheres que têm câncer de mama. Profissionais da estética, que não fazem a capacitação para pacientes oncológicos, em específico câncer de mama, sabem como fazer uma drenagem. Mas eu sou esteticista. Tá, mas eu tenho câncer. Então, foram retirados alguns linfonodos para serem drenados, o líquido intersticial, e não é qualquer drenagem que eu posso fazer. Você tem especialidade em drenagem para mim? Não, então tem que procurar um especialista. Normalmente é um fisioterapeuta que se capacita nisso. Aquelas terapias que a gente conhece mais psíquicas, mais mentais, eu não sei em que lugar elas se enquadram, né? Barra de Access, microfisioterapia, que faz muito esse uso do psíquico junto com o físico, mas que tem profissionais específicos que trabalham nessa área. A própria musicoterapia. Eu vi uma equipe uma vez fazendo um trabalho na mesa de lira, que é uma mesa que eles colocam um paciente em cima, não é só oncológico, tá? De várias doenças corporais, mas também intelectuais, assim. Então, eles fazem ritmos nessa mesa, e o ritmo, ele toca o paciente, ele faz um micro trabalho na musculatura, no corpo, assim, desse paciente deitado, através da música, através do ritmo. Só que o paciente deitado, muitos deles, às vezes, até em estados vegetativos, têm melhoras gigantescas, assim, eles sorriem, eles manifestam sentido de ainda estar ali. Cara, isso é mágico. Eu fico imaginando, sabe? É inexplicável você ver uma cena dessa. Assim. Então, existe a própria cromoterapia, que é a terapia de cores, práticas religiosas específicas. Então, tem aquelas danças circulares, que promove um encontro social de várias pessoas, com música, isso é legal. Ou então, danças indígenas. Tem um monte de coisa que eu já vi pacientes fazendo, que a gente não ou desconhece, ou não valoriza tanto como uma prática terapêutica. Mas que para o paciente faz sentido. E aí eu acho que entra no outro ponto. O que faz sentido para ele? Isso tem que ser preservado, isso tem que ser estimulado, isso tem que ser visto. Porque ele, é o tratamento dele, é aquilo que é importante para ele, é a forma que ele vai lidar. E eu costumo sempre usar essa frase, que eu falo para todo paciente, olha, isso aqui é seu, esse tratamento é seu. Então, sempre preserve não existe nada sobre mim sem mim.
esteja presente em tudo, dê as suas opiniões, fale o que você acha, não faça o que você não queira. É o seu tratamento, é a sua vida em jogo. Então não deixe ninguém resolver as coisas por você. Assuma você a responsabilidade disso, sabe? Então, resolva você, é você por você, e você vai ter que colocar suas opiniões em jogo sim, porque ela vai ter que ser respeitada, porque é o seu tratamento. Isso faz muito sentido, eles sempre mudam demais quando eu falo isso. Legal, né? Anderson, deixa eu te fazer uma pergunta. Existe algum tratamento de cannabis com câncer? Olha, existe. Eu tenho alguns pacientes que usam. Eu sei que é extremamente difícil o acesso de forma legal, tá? Eles têm que passar por vários processos, tá? São médicos específicos, tem muitos que não concordam, tem médicos que são os responsáveis pelo tratamento do paciente, que são contra, mesmo a literatura aprovando em alguns casos. Na verdade, tá muito confuso isso. Por quê? Porque a gente sabe que existem várias coisas que conflitam com o tratamento quimioterápico. E ainda não tem muito consolidado, muitas informações sobre, olha, vamos usar cannabis, porque sim, não conflita, vai ser só positivo, vai ser tudo bem. Não, às vezes o paciente ele experimenta uma melhora externa, sim, existe sim essa melhora, como eu já vi vários pacientes com melhora, mas tem outros que até optam por não usar, porque o médico diz que vai conflitar com o tratamento e que não é bom. Então eles não usam. Tá? Eu fiquei nessa dúvida. Nós tivemos dois momentos aqui que nós tratamos esse assunto, né? Um que foi cuidados paliativos, que alguns médicos realmente usam, que é um cenário diferente do que a gente está falando aqui agora. E nós tivemos também com o presidente da HempsMed aqui no Brasil, né? Que ele falou sobre como é que está isso em questões na ciência, questões jurídicas e tudo mais. Mas eu não faço ideia de como é que está isso nessa prática onde não é um cuidado paliativo, faz parte de um tratamento. Os poucos pacientes que eu tive, às vezes faziam um uso da forma original, se é que vocês me entendem. Sim, claro. Eles falavam que era positivo, e um deles uma vez me falou, Andressa, só por favor, não coloca isso em prontuário. E a gente fica num conflito ético gigantesco, né? O que eu vou fazer? Você falou isso pro seu médico? Não coloca, é recreativo. Recreativo. Eu não vou fazer, porque é aquilo, é decisão do paciente. Então, ok. Você me deu a deixa perfeita para minha pergunta, Andressa. Parece que a gente combinou. Você falou assim, ele tem que assumir a responsabilidade. Eu imagino que para prescrever exercício, escolher qual a modalidade que você vai estruturar para ser um exercício dele, a opinião dele conte muito e você leve em consideração isso. Mas talvez, em alguns casos, pode acontecer do que ele gosta ser contraindicado. Queria saber se acontece, e que contraindicações de modalidade, de tipo de exercício a gente tem hoje durante o tratamento. De uma literatura traz bastante as atividades tradicionais que caracterizam a melhora das 3 capacidades físicas existentes, tá? Então, treinamento de força, a gente trabalha capacidade física, força, musculação, exercício com carga, ou carga do próprio corpo, ou sobrecargas extras. Exercício aeróbico, né, as modalidades que a gente conhece, treinamento de endurance, a bicicleta, a esteira, a corrida, e flexibilidade. Aula de alongamento, por exemplo, pilates, o próprio tai chi, Lian Kun, enfim, que envolve um pouco de respiração. Mas tudo isso é recomendado. Agora, ele vem às vezes assim, professora, tudo bem, olha, eu tô aqui no meio do meu tratamento, eu já tive um paciente. Eu pedalei semana passada 142 quilômetros, que eu fiz daqui até sei lá que cidade. Eu comecei meu tratamento de leucemia hoje. Eu quero saber se linfoma, era um linfoma. Eu comecei meu tratamento de linfoma ontem, só que eu tenho um pedal de 180 quilômetros. Semana que vem eu posso fazer? Oi, meu filho, vamos lá. Eu não sei. Vamos tentar. Vamos ver que forma que seu corpo responde, né? Então, uma das primeiras condições da atividade física, do treinamento físico, a gente aprende até na disciplina de treinamento esportivo, são as regras do treinamento esportivo, e a primeira delas é individualidade biológica. A gente tem que respeitar a individualidade desse cara. Cara, o cara que aguenta pedalar 180 quilômetros. Imagina se eu chegar para ele e falar assim, não, pelo amor de Deus, não faça isso. Então, o que eu falei foi, cara, olha, vai, tenta, mas ao invés de pensar no 180, fraciona ele para mim. Faz 20-20.
Faz 20, vê como você se sente. Faz 20, vê como se sente. Faz 20, vai de 20 em 20, analisando se o seu corpo dá conta de chegar no 180. E vamos ver o after disso aí. Seu médico sabe? Não sabe? Então tá bom. Então a gente sempre traz essa coisa da representação médica mesmo, porque eles que precisam saber o que está acontecendo. É o nome deles que estão ali. Bom, então existe pacientes que têm uma rotina extrema de atividade física, e existem aqueles que normalmente eu fraciono, eu nego, eu peço para ele reduzir um pouco, e existem aqueles que eu te falei. Então, força, endurance, resistência e flexibilidade. Professor, eu posso fazer aula de hidroginástica? Pô, eu faço hidroginástica, tem meu grupo de hidro, que faz 32 anos que eu faço no grupo da hidro. Aí você olha e fala, meu Deus, ela tá em radioterapia, quimioterapia e com imunidade baixa. A água é um ambiente repleto de bactéria, fungo, micose. É uma porta de entrada gigantesca para reduzir ainda mais as condições clínicas desse paciente, né? Então, ele com imunidade baixa, a chance dele ter uma micose generalizada, sei lá, um fungo, é enorme. Olha, não gostaria que você fizesse atividade na água agora. Dá para a gente ir para a parte terrestre e você tentar uma outra atividade que tenha o mesmo trabalho, que proporcione a mesma função fisiológica no seu organismo, mas fora a água? Ai, é que meu grupo é tão bom, elas fizeram até um café da manhã para mim semana passada, estão me esperando lá. Ah, então vai. Por quê? Porque daí a gente entra na questão do benefício psicológico, cara. Se eu tirar isso dessa mulher, o tratamento vira um inferno. Ela não adere, ela não quer mais saber, ela deprime, ela fica pior. Então eu costumo dizer que às vezes a gente avalia custo-benefício. Qual a chance dela pegar um fungo generalizado e ter depressão? A maior é depressão. Então vai, faz, mas toma esses cuidados, tira o maiô logo na sequência, verifique se a piscina que você está usando está com água tratada, vê se suas amigas não fazem xixi na água, minha filha, pelo amor de Deus, não deixa isso acontecer. Ai, não. Então, viram até uma coisa engraçada, elas aderem, aí você vê que leva o tratamento de outro jeito e graças a Deus passam o tratamento todo sem ter fungo, sem ter micose, sem ter nada. Então a gente sempre tem que ter esse bom senso para avaliar e ler o paciente, o que ele está querendo. É aquilo, gente, o tratamento ele precisa acontecer do jeito que o médico planejou, porque senão a doença pode voltar, a doença pode progredir, a doença pode metastatizar. A gente faz de tudo para isso não acontecer. Um outro assunto também que eu queria falar, Andressa, quando a gente lida, profissionais de educação física que estão aqui, ou até tem familiares com dor crônica, por exemplo. Vou pegar um exemplo. Um dos maiores desafios são as questões psicológicas envolvidas, tá? Questões sociais, porque nós, profissionais de movimento, a gente sabe muito de questões técnicas. A gente sabe o que está escrito no artigo e o que deu certo, e a gente, se fosse simples assim, só replicar, seria incrível. Só que a gente sabe que a gente tem uma barreira. Quando a gente fala desse tratamento do câncer, a gente também tem uma barreira, como você citou diversas vezes, que é lidar com medo da morte. Isso para qualquer pessoa, principalmente uma pessoa diagnosticada. É um dos maiores desafios, como eu já falei. Já tive muitos pacientes de dor crônica, sei quão desafiador é. E queria muito saber como lidar com isso. Nesse caso, do medo da morte. Olha, eu tive a sorte de trabalhar com uma profissional da psicologia, de cuidados paliativos, e que lida direto com isso, é uma estudiosa gigante dessa área. E ela me ensinou bastante. E eu até entrar nessa área, eu não tinha feito uma reflexão sobre a morte, a minha própria, óbvio. A gente faz com a dos nossos filhos, com a dos nossos pais, com a dos nossos amigos, com algum parente morrer. Mas a gente não faz a nossa própria. E aí eu comecei a perceber isso na onco quando eu perdi o meu primeiro paciente, que por sinal foi aquele que eu encontrei pela primeira vez quando eu fui conhecer o ambiente que trabalhava. Ali foi minha primeira experiência. Eu falei, caraca, ele estava comigo até esses dias, as pessoas morrem dessa doença e eu preciso começar a refletir sobre a minha própria morte. E afinal, o que é a morte? O que significa morrer? Quantas pessoas não estão vivas e já morreram? Daí a gente começa a refletir. E será que eu tô cuidando da minha própria morte? Será que eu tô cuidando da minha vida? Será que... E a gente começa a fazer essas reflexões. E a partir do momento que a gente reflete sobre a própria morte e que isso é diário, a gente toma uma outra consciência sobre a vida, sabendo que a morte é ao final dela. Diário, minuto, segundo, porque eu estou aqui agora, talvez no próximo não esteja. Então, isso começa a te dar uma certa vida, uma certa vontade maior de estar presente naquilo e de fazer diferença
para o outro, para o mundo e para você. Eu acho que a grande virada de chave da onco é saber que a gente morre e tá, de fato, lidando com isso todos os dias. E de nós sermos as pessoas que garantem a vida antes desse momento acontecer. Então, ali, cara, é um paradoxo gigantesco, né? Porque a gente sabe que muitos dos diagnósticos, eles não têm proposta medicamentosa, nem farmacêutica, nem médica para viver, né? A gente chama do paliativo, é isso. Tá? Paliativo não é alguém que está próximo à morte, gente. Paliativo é quando não resta formas médicas nem farmacêuticas de tratar a doença daquele paciente naquele momento. O que não significa que a medicina e a farmácia não possam evoluir amanhã e um medicamento ser criado para resolver aquela doença naquele estágio, tá? Então, a ideia é cronificar a mesma doença. Então, a gente sabe que em alguns casos não tem mais mesmo, não tem propostas curativas e a gente vai ter que lidar com o fim desse paciente. E como a gente faz? Quando chega um paciente desses e a gente sabe que talvez seja mais próximo do que ele imagina, a partida, a gente fala, amigo, a vida tá aí, o que você tem agora é vida, você tem que resolver viver isso aqui. E a vida está, ela é, não é ando, né? Não é no gerúndio, não é o... Ela está, ela é aqui, nós aqui, precisamos continuar isso, precisamos estar aqui e viver. Você tem um monte de vida para acontecer. E o que você quer fazer dela? Com quem você quer estar? O que você quer dizer? A gente sempre encoraja a resolver essas coisas, né? A pensar sobre isso também. Olha, faça essa reflexão. O que você quer agora? Com quem você quer estar? Quem você gostaria que estivesse aqui? O que você gostaria de falar? Diga agora. Ai, Andressa, eu queria desfilar na escola de samba, mas horas. Por que não? Não, porque eu tô com câncer. Mas vai daí? É agora que você tem que ir, criatura. Fala pro seu médico, vamos lá, a gente vai junto, a gente faz um trabalho para você sambar a noite inteira, sei lá. A vida, ela está aí, ela está acontecendo e você precisa viver, porque a morte é inerente a ela. Nós estamos aqui sabendo tudo isso, tá? E é uma parte muito difícil, gente, porque, é alguém que hoje tá e amanhã pode não estar mesmo, né? Por conta de um diagnóstico que leva a isso. Não é que nem um acidente que acontece, ou, sei lá, um infarto. Mas a gente vê o corpo definhando aos poucos em alguns diagnósticos. Mas eu acho que uma forma positiva de ilustrar isso, enquanto profissional, eu tive um paciente com câncer de pâncreas, que já é um diagnóstico bem agressivo, e ele era muito animado, assim, tinha muita vontade de viver. E, a gente fazia várias coisas, ele era artesão, e levava os materiais que ele confeccionava. A gente adorava aquilo, era super, super bacana, divertidíssimo, inteligentíssimo. Aí um dia ele chegou, ele me chamou e falou assim, Andressa, eu decidi interromper meu tratamento. A minha qualidade de vida está super comprometida e se eu parar de fazer químio, eu vou conseguir passar os meus últimos dias melhor. E eu prefiro ficar assim com meu marido, fazer uma viagem a última breve aqui e eu tô satisfeito com essa decisão e tudo bem. Falei, cara, beleza, então vamos lá, vamos seguir. Eu fico feliz com a sua escolha, você tá bem? Tô bem, porque não tem que me resta. Falei, não, tudo bem, então vamos fazer isso daqui os melhores momentos de 2019. A gente brincou, vamos lá, retrospectiva. Aí, beleza, daí um dia ele estava sentada, acho que para a última consulta do médico, e eu cheguei toda saltitante, porque eu só fazia, gente, eu era a doida do ambulatório. E aí eu cheguei, ele virou para mim e falou assim, nossa, quando eu crescer eu quero ter um cabelo igual o seu, que final de tratamento, ele estava ainda com carequinha, porque o medicamento que ele estava tomando deixava careca, e aí eu falei assim, cara, inclusive eu tenho uma piada de careca para te contar. Sentei do lado dele assim, falei, não, vem cá, tarará, tarará, contei a piada, cara. Esse homem saiu fazendo xixi na calça, literalmente, e foi segurando assim, e saiu até o banheiro, pelo amor de Deus, sai daqui, dando risada, e ninguém aguentava de dar risada, ele fez xixi no lugar. E é isso que eu tive para levar para ele. Eu dei para ele um pouco de mim, porque eu sou essa pessoa, a do sorriso, a da piada, a da alegria, a da... a lembrança, com certeza, que ele levou para a eternidade de mim foi essa. Filha da mãe, ela me fez fazer xixi de tanto dar risada nos meus 45 do segundo tempo. Fui elogiar o cabelo dela e tá vendo? Cara, isso para mim poder fazer isso para alguém é impagável. E a onco proporciona isso. Até me emociona, porque,
Eu fiz isso várias vezes. E é isso, eu acho que a morte do outro, né, parte a partir de uma reflexão nossa. E quando a gente reflete sobre a nossa, a gente fala, porra, eu preciso deixar na Terra antes de morrer aquilo que eu tenho de melhor, para a Terra e para o outro. Então, foi isso que eu fiz. Nossa, perfeito. Agora aquela assim, Rafa, ó. Muito bom. Esse finalzinho, conhecemos um pouco mais quem é a Andressa. Falar de exercício físico no câncer, para você é moleza. O difícil mesmo são as nossas 4 perguntas finais. Essas são difíceis. E a gente quer saber o que é saúde para você. Olha, a saúde, eu acho que, cara, ela é tudo menos ausência de doença, né? Sei lá, não é só isso, na verdade. Eu acho que a gente também tem esse contexto, né? Eu tô saudável, mas você não tá doente? Não, eu tô um pouco doente, mas... Não, calma. Então, vamos lá. Eu acho que a saúde é você tá bem, cara. Com você tá bem psicologicamente, tá bem fisicamente, tá feliz. Claro que a felicidade é uma utopia, né? A gente tem aí montanhas russas na vida, mas, pô, é você olhar e falar assim, eu vivo uma vida satisfatória. Eu tenho momentos ruins, ter consciência disso e fazer de tudo para melhorá-los. Eu tenho momentos bons e ter consciência disso, que uma hora vão piorar, que os ruins vão melhorar. Mas, principalmente, você lidar bem com a sua existência. Eu acho que isso é saúde. A gente não é o ser humano mais bonito do mundo porque a gente não é Gisele Bündchen. A gente não é o mais rico porque não porque a gente não é Gisele Bündchen. E a gente não é a mais famosa porque a gente não é Gisele Bündchen. É isso. Gisele Bündchen, isso daqui, cara. Ai, que beleza. E esse mundo é uma delícia de viver. Olha só. Porra. Isso é saúde. É você conseguir andar, você conseguir viver bem, respirar, contemplar coisas belas, falar, recitar poema, falar alguma coisa boa pro outro, edificar a vida de alguém, dar uma palavra religiosa, né, espiritual, desejar o bem para o outro, sei lá, eu acho que a saúde é você conseguir jogar para fora o que é de bom, é você mostrar isso para os outros, sabe? E não tem nada a ver com doença isso. Eu acho que saúde é você tá bem, sei lá, com você, com seus amigos, com seus familiares, e saber que a vida tem parte boa e parte ruim. E vamos lá, vamos tocar, que é assim que segue o baile. Segura o reggae e vai. Essa não combinou, segura o reggae. Segura o reggae? Você não segura seu reggae, eu falo para os meus pacientes. Segura seu reggae, vamos lá. E uma experiência inesquecível, Andressa? Ah, cara, eu acho que foi a maternidade, né? Foi a maternidade, eu tenho um menino de 5 anos. A maternidade, ela veio para mim num contragosto, na verdade. Eu nunca quis ser mãe, mas acho que inconscientemente, talvez, tá aí. Uhum. Meu filho tem 5 anos e eu acho que a maternidade trouxe bastante essa experiência, assim, diferente. Essa experiência também da onco, da morte dos outros. A onco, ela me trouxe, assim, infinitas experiências, cara, positivas, negativas, que eu acho que todas elas, com todos os pacientes que eu trabalhei, eu aprendi um pouco. Deixa eu ver, o que mais uma experiência? Putz, essa não pode faltar. A primeira vez que eu entrei num centro cirúrgico para auxiliar um médico numa punção medular para um paciente com linfoma e HIV positivo. Ai, minha coluna doeu aqui agora. Cara, aquilo foi genial, porque eu nunca imaginei, dentro da minha área, dentro da educação física, que eu fosse entrar num centro cirúrgico, porque sempre foi um desejo meu. A medicina não era um desejo, mas ela virou depois que eu entrei na onco, tanto que eu falo até hoje para os meus pais, eu falo, olha, se eu tivesse um CRM, ia ser tudo diferente. Eu acho que eu conseguiria agir com mais assertividade aí na qualidade de saúde de vida dos pacientes, mas entrar num centro cirúrgico e passar por... Eu me sentia Meredith Grey, cara. Aquilo fez todo sentido. Ela tá juntinho com Gisele Bündchen. Agora eu vou colocar minhas experiências de Grey's Anatomy. São 17 anos vendo aquilo ali, gente. Não é possível que eu não tenha aprendido nada, né? Foi isso. Foi muito quando bom. A Rafa riu, eu sabia que era uma piada de Grey's Anatomy. Eu não entendi, mas quando a Rafa riu, eu falei, é Grey's Anatomy, certeza. Puta vez ser formada em Grey's Anatomy. Foi mágico. Aquilo foi mágico, sensacional, entrar num centro cirúrgico, muito bom. Se você pudesse escolher alguém para dar uma boa caminhada, bem longa, e conversar sobre o que você quisesse, quem seria e por quê? Porra, sem sombra de dúvidas nenhuma, Jesus Cristo, cara. Primeiro porque ele é meu ídolo, ele faz sentido eu estar aqui, eu trabalhar com o que eu trabalho. E eu perguntaria
Porque eu sou a ovelha que vive escapando e o senhor vive resgatando, bicho. Puta, mas que foi? Qual é a tua? E toda vez que ele me resgata, muda alguma coisa para o bem, para o bom, assim. E, de certa forma, acho que isso me inspira a fazer o mesmo com os pacientes, sabe? Calma, não vá, não fuja de mim. Você é uma ovelha que eu vou resgatar. A atividade física vai fazer parte da sua vida ainda. Ele vai falar, por isso, para você aprender e fazer com os outros. Pois é. Mas com certeza seria ele. E além dessa, obviamente, eu ia fazer uma outra pergunta, tipo, Jesus, como você lidava com Pedro? Sou eu, Pedro. Cara, só para eu falar para as pessoas como lidarem comigo, né? Me ensina isso. Muito bom. E se você pudesse ser uma habilidade, qualquer uma, qual seria e por quê? Olha, eu pensei em duas coisas que são boas para mim, né? Eu acho que a primeira é sempre de andar reto e para frente, sem desviar 1 milímetro à direita ou à esquerda da injustiça. Não digo injustiça social, né? Num contexto mais amplo, que talvez a gente não possa fazer muita coisa, mas uma injustiça de julgamento, que é uma realidade que a gente vive. Não tem como você viver no mundo e não julgar. Eu não julgo a Rafa. Eu não julgo. Não tem como isso. Porra, você tá aqui. Mas de olhar para frente reto no sentido de isso não vai influenciar minha vida e se eu fizer, que não seja de forma injusta. Se eu precisar fazer, que eu não seja injusta de fazer isso com as pessoas. E a segunda é de controlar o tempo. Porque muitas pessoas vão falar assim, amigo, volta um pouquinho, resolve isso daqui, que este nosso momento não vai acontecer. Então vai, para no tempo, resolve. Seu problema tá lá, segura aquela onda lá, volta aqui, a gente vai se falar aqui agora, mas em outro contexto, que não é esse oncológico, eu não queria estar aqui com você, né, neste lugar. Existem muitos pacientes que passam por nós que a gente não entende muito bem o sentido que dá daquela doença na vida dele, né, imagina ele, mas a gente sofre também, junto. E a gente teria uma resposta para dar para ele, né, de olha, foi isso, resolve lá, vamos tentar mudar, mas o tempo é incontrolável, ele é cruel. E não dá mais. Então, a gente, dentro daquilo que nos cabe, de mínimo controle do tempo, a gente tenta fazer o melhor possível. Mas o tempo e andar sempre em frente, reto, sem ser injusta, à direita ou à esquerda com ninguém. Interessante. Ô, Andressa, tem uma pergunta final, que eu acho que é a mais esperada desse episódio. Onde é que a gente te acha? Presencialmente e, por favor, online, hein? Maravilha. Presencialmente, eu estou em Campinas, aqui no interior de São Paulo. Eu tenho um consultório próprio, aqui onde eu atendo vários dos meus pacientes. Aqueles que estão em tratamentos, que já terminaram, os que acabaram de receber o diagnóstico, enfim. Ali a gente vai conversar um pouquinho. No digital, no virtual, eu estou no @AndressaSimeonato, tem o meu Instagram lá para a galera seguir. Confesso que estou um pouco negligente, porque o presencial tá bombando, cara. Eu acho que a galera, depois da pandemia, quer encontrar ali, né? Quer encontrar. Né? Então, a galera tá vindo de vários lugares para serem atendidas por mim, e aí eu acabo ficando mais presencial, porque a demanda também é grande. Mas no digital eu tô lá, respondo todo mundo, eu atendo todo mundo, consultas virtuais também. E os 2 cursos, né? Eu tô com um curso para profissional de educação física, para capacitação de profissional de educação física, que vai acontecer agora dia 20 de agosto. E podem também profissionais da saúde que tiverem interesse nesse tema, porque é uma outra forma de olhar a oncologia, né? Uhum. Então, tem o curso. E eu também tenho a mentoria particular, que eu atendo individualmente esses profissionais para começarem, para iniciarem o seu trabalho dentro de hospitais e ambulatórios, desenvolvendo raciocínio clínico, desenvolvendo práticas clínicas que são necessárias para trabalhar não só com onco, mas com as equipes assistenciais e com outras doenças também, que já tô virando expertise aí, expert nisso aí. Então, é isso, galera. Pô, e aí com vocês, né, pô? Agora estamos aí nos podcasts. Vamos lá. Se prepara. Quando sair teu episódio, não sei se você vai conseguir sair em Campinas tranquilo, hein? Obrigada. Tá preparada para o estrelato? Não vejo a hora. A Gisele Bündchen na prática. A Gisele Bündchen. Gente, nem o sobrenome da Bündchen eu acertei hoje. Eu falei Bündchen. Eu falei, sei lá, falei uma coisa muito esquisita agora. Mas... Pessoal, por favor, compartilhe esse episódio. Atividade física para todo mundo, vocês sabem da importância. Com certeza vocês conhecem alguém que já passou por essa situação, ou a própria pessoa, ou alguém da família dessa pessoa. Então, ajuda
vem de todos os lugares e você pode ajudar pessoas que estão passando pelo tratamento agora. Encaminhe esse episódio, por favor. E muito obrigada para quem chegou até aqui. Até semana que vem. Valeu, galera.